Boa noite, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Afasta de Mim Esse Cálice. A todos os meus alunos, saudações, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós estamos trabalhando demasiadamente durante as aulas nesse quarto bimestre. Como os amigos já sabem, um dos objetivos desse canal é auxiliar todos os alunos no sentido de que eles possam ter um material para estudar em casa e assim irem se preparando para as provas. Nesse quarto bimestre, em especial, momento decisivo, onde alguns alunos estão caminhando em corda bamba, né? Mas, enfim, se esforçando, tendo comprometimento, tendo entrega, todos poderão alcançar os resultados esperados. E o assunto que nós vamos trabalhar é a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. O processo de formação e expansão dos norte-americanos e que culminou na Guerra de Secessão, né? Antes de a gente falar sobre esse tema, é importante a gente salientar o porquê de estudar. Por que é o objeto de tanto debate esse assunto? A atual configuração geopolítica dos Estados Unidos é marcada pelas disparidades, né? O norte e o sul. E a explicação dessa disparidade, dessa falta de equiparação no sentido de promover desenvolvimento do sul, que alguns críticos abordam de uma maneira contundente, consiste lá no processo de formação e de expansão dos Estados Unidos, e que gerou diferenças econômicas, políticas, sociais, tanto nos estados do norte quanto nos estados do sul. Para começar, nós temos que falar a respeito da consolidação da independência. Os norte-americanos haviam sido colonizados, lá antes eram 13 colônias, o que deu origem aos Estados Unidos da América. Nós tivemos lá a questão da independência, onde os Estados Unidos eles conseguiram se consolidar, conseguiram romper todo aquele aparato colonizador que a Inglaterra havia imposto. E quando eles alcançaram a independência, iniciou um processo de expansão, né? Expansão para o norte e também para o sul. Importante a gente lembrar, o presidente mexicano chamado Lázaro Cárdenas, ele falou uma frase que era o seguinte: pobre México, tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. Por que ele falou essa frase? Ele falou essa frase para evidenciar o quanto que o México sairia prejudicado, nós vamos ver com detalhes daqui a pouco, o quanto que os mexicanos saíram totalmente prejudicados após a consolidação desse processo de expansão, né? Existia no imaginário dos fundadores desse Estados Unidos, alvo do progresso, da expansão, do desenvolvimento, como se os outros países não tivessem condições para tal. Existia a chamada doutrina do destino manifesto. Meus irmãos, o que era isso? A ideia era misturar as convicções religiosas, as crenças místicas, e afirmar que os norte-americanos tinham a missão, e que essa missão havia sido concedida por Deus. E essa missão consistia na questão de levar todo aquele ideário de progresso, aquelas ideias de civilização para os povos do oeste, os povos indígenas, nós vamos ver daqui a pouco como eles sofreram com esse processo, mas também para as regiões do sul. A ideia era mostrar que eles tinham cultura, que eles tinham civilização, digamos assim, e que o progresso estava nas mãos dele. E que eles tinham recebido a missão, que Deus havia dado essa missão a eles, para eles levarem essa civilização, levarem esse progresso, desrespeitando os povos indígenas que viviam no oeste e as outras regiões que se localizavam tanto no norte quanto no sul, né? Só para os companheiros terem ideia dessa expansão, eles queriam consolidar, eles queriam disseminar esses valores dos Estados Unidos, as concepções de progresso que eles tanto defendiam, né? E a Louisiana, por exemplo, ela foi comprada por Napoleão Bonaparte em 1803 por 11 milhões de dólares.
Então aí nós já percebemos que houve essa expansão. A Flórida também foi comprada da Espanha em 1819. Então essa expansão foi por intermédio da guerra, praticada contra a população indígena no oeste, e também através de negociações de relações diplomáticas. Napoleão precisava consolidar, fortalecer o seu exército, precisava de recursos financeiros. Acabou vendendo a Louisiana aos norte-americanos. E a Espanha acabou vendendo a Flórida. Outra questão importante também é o Alasca. O Alasca foi vendido para os norte-americanos e Alasca pertencia à Rússia por mais de 7 milhões de dólares. Então, através das negociações, sejam elas diplomáticas, sejam elas através da guerra, os norte-americanos iniciaram o processo de expansão, né? E nós temos que focar numa questão importante que pouco se fala, que é a questão dos índios. A gente viu aqui na história do Brasil o quanto que a população indígena sofreu com o avanço e a consolidação do processo de colonização dos portugueses. Os padres jesuítas vieram, converteram a população, desrespeitaram os indígenas em seu sentido cultural. Houve não só a destruição física, mas também a destruição cultural, tão grave quanto, porque os índios acabaram perdendo todos os seus traços culturais. Mas enfim, vamos deixar esse tema para uma outra oportunidade. Agora, focando na questão dos indígenas, também foi massacrante para a população nativa. E esse resultado, o resultado dessa expansão foi o seguinte: sobre o argumento de levar o progresso, de levar a cultura, de levar a civilização, como se os índios não tivessem isso, eles iniciaram essa expansão. E a primeira lei criada, a Lei de Remoção dos Indígenas, de 1830, o que dizia essa lei? Essa lei ela obrigava os índios a se localizarem em reservas que eles criaram ao oeste do rio Mississippi. Era o local que eles determinaram. Ali foi construída uma reserva e essa lei dizia que essa reserva seria simplesmente respeitada. Meus amigos, muitos índios se rebelaram. Muitos índios eles organizaram movimentos de resistência. Infelizmente, tal como aconteceu aqui na América Portuguesa, que nós vamos ver em outra oportunidade, os índios não tinham condições de vencer, não tinham condições de sustentar uma guerra contra a população norte-americana que estava levando o progresso ao oeste, né? Então, sob o argumento de que eles iriam respeitar, né, eles criaram reservas a oeste do Mississippi, só que nós percebemos que essa lei que dizia que essas reservas seriam respeitadas, essa lei não foi cumprida. Colocaram esses índios nessas reservas, porém a ambição, a ganância de construir ferrovias, a ganância de viabilizar a exploração agrícola acabou dominando essas reservas também. Então a população indígena acabou sendo exterminada. Repito, essa exterminação não foi só uma exterminação, esse extermínio não foi só um extermínio físico, foi um extermínio cultural, porque a população indígena não teve a sua cultura respeitada, pelo contrário, sofreram com a exploração, sofreram com o descaso, sofreram com tudo aquilo que estava sendo determinado, né? Meus amigos, aí vamos continuar a falar que um detalhe importante, que essa expansão, esse processo de expansão dos Estados Unidos, tanto ao oeste, quanto ao norte, no Alasca, quanto no sul, no México, região sul, onde localizava-se o México, por exemplo, o Texas foi comprado em 1835, foi anexado em 1835, e a ambição norte-americana continuou, porque a ideia era expandir o máximo que eles pudessem, né? Então nós tivemos uma guerra muito séria, muito grave, entre o México e os Estados Unidos, onde o objetivo dos norte-americanos era simplesmente viabilizar aquele processo de expansão. E nesse processo de expansão foi também consolidado algumas diferenças importantes.
Diferenças essas que culminaram no que nós chamamos de Guerra de Secessão. Como? Como isso aconteceu? Os estados que se localizavam ao norte, eles tinham algumas características específicas. Primeiro, eles eram industrializados, né? Ou seja, havia um incentivo à industrialização. Eles também desenvolveram o mercado interno. A ideia era produzir para abastecer o mercado interno. A mão de obra ela era assalariada. O trabalhador recebia o seu salário e a economia era movimentada. Os proprietários eram proprietários de pequeno porte, né? E o interessante é que esses proprietários de pequeno porte, eles formaram uma classe média, e essa classe média ela foi cada vez mais atuante no sentido de desenvolver a indústria. Então, essas eram as características dos estados do norte. E quando nós paramos para analisar a questão política, econômica, a questão social lá dos estados do sul, a gente vai perceber algumas diferenças. Porque o norte havia sido dominado pelo Partido Republicano, né? E o Partido Republicano adotou essas características. Agora, os estados do sul, onde o Partido Democrata acabou se consolidando, as características eram completamente diferentes. Por exemplo, havia adotado a mão de obra escrava, a ideia era utilizar os escravos no processo produtivo. O mercado era um mercado externo. Como assim um mercado externo? A ideia era desenvolver um mercado, produzir matérias-primas, como o algodão, por exemplo, e vender para outros países. O algodão, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, ele era comercializado diretamente com a Inglaterra. E a Inglaterra estava em pleno processo de revolução industrial, toda aquela consolidação do processo de revolução, da produção, intensa produção em larga escala, a formação de indústrias, de todo um aparato tecnológico que proporcionou a revolução industrial. Interessante também que era o latifúndio. Como assim latifúndio? Grandes propriedades de terra. Então era a ideia de produzir também, um detalhe muito importante que eu estava me esquecendo, a monocultura. Como assim? O cultivo de apenas um produto. Cultivava-se um produto e esse produto era levado ao mercado externo. Então essas características aí são as características fundamentais dos estados do sul. Então essas diferenças acabou provocando uma guerra muito séria. Por quê? O norte, cada vez mais industrializado, queria expandir aquela industrialização. Como nós já trabalhamos a questão aqui nas salas de aula sobre as leis abolicionistas aqui no Brasil, nós vimos o quê? Que a Inglaterra era contra a escravidão no Brasil. Mas não no seu sentido humanitário. Não porque se preocupavam com o outro, mas sim porque queriam o mercado consumidor para as suas mercadorias, né? E aqui na questão norte-americana, os estados do norte, eles vão exigir que o sul acabe com a escravidão. Não porque eles eram humanitários. Não, nada disso. A ideia era o quê? Era fazer com que o sul tivesse mão de obra assalariada para que dessa maneira eles pudessem comprar as mercadorias do norte. Lembrando que o norte, o objetivo era o quê? Abastecer o mercado interno. Então, galera, nós tivemos uma guerra muito séria, né? E essa guerra, antes de a gente falar mais precisamente dessa guerra, nós temos que falar de Abraham Lincoln. Galera, Abraham Lincoln, ele é alvo de muitos debates, muitos estudos, e a gente percebe que alguns livros abordam Lincoln como um grande herói, o Martin. Ele foi assassinado por um ativista do Sul logo após a Guerra de Secessão. Mas aí acabou dando a alcunha dele ser um Martin. Mas galera, ele era contrário, se a gente parar para analisar os fatos históricos, ele era contrário à escravidão, ao fim da escravidão nos estados em que ela existia. Por quê? Porque existia o que nós chamamos de liberalismo, ou melhor, desculpa, de federalismo. Como assim federalismo? Era a ideia de que cada estado teria a sua liberdade para se organizar, seja ela politicamente,
seja ela economicamente dizendo. Então, o federalismo permitia, e permite até hoje, vários países adotam, inclusive o Brasil adota o federalismo, permite que os estados tenham a possibilidade de se organizar administrativamente, né? E, segundo Lincoln, se ele tentasse impor o fim da escravidão, naqueles estados do sul onde a escravidão já estava consolidada, ele iria romper com o seu sentido de federalismo que os Estados Unidos adotaram como regime político. Ele era contrário, em certo aspecto, à escravidão por causa do sentido moral. Porém, muitos livros mostram que ele afirmava que os brancos deveriam dominar os negros, né? Então, ele tinha um pensamento muito ambíguo, né? Então, e ele acabou se candidatando ao Senado, né? Ele era representante do Partido Republicano, ele se candidatou, e o interessante é que quando ele se tornou candidato, ele concorreu a uma vaga no Senado e acabou perdendo. E as discussões em torno do seu projeto político era no sentido da escravidão também. Ele perdeu em 1854, nas eleições ao Senado Federal nos Estados Unidos. Só que, mesmo ele saindo derrotado, ele ganhou uma projeção nacional. E essa projeção acabou fazendo com que o Partido Republicano o lançasse a uma vaga na presidência, a presidência em 1860. Quando acabou a campanha ao Senado, onde ele saiu derrotado, os estados do Sul passaram a ver Abraham Lincoln como um abolicionista radical. Então a imagem dele perante os estados do Sul era essa, de que ele seria um abolicionista. Quando ele foi eleito em 1860 presidente com 39% dos votos, e quando ele tomou posse em 1861, aí a situação já começa a se agravar. Por quê? Os estados do Sul acabaram organizando o que nós chamamos de Estados Confederados da América. O que era isso? Alguns estados do Sul, eles se uniram. Estados como Mississippi, Flórida, Louisiana, Texas, Geórgia, liderados pela Carolina do Sul. Eles se uniram, formaram os Estados Confederados, onde o objetivo era se separar dos Estados do Norte. Aí a guerra toma proporções mais sérias, mais contundentes, onde a ruptura política entre Norte e Sul já se tornou algo sério. Só que Abraham Lincoln ele tinha como objetivo também promover a unificação. Ele tentou adotar um discurso onde a ideia era que tentar conciliar os interesses do Norte e do Sul, porém ele não obteve sucesso. Aí a Guerra Civil já toma proporções mais sérias e o objetivo do Sul era o quê? Era se separar e obrigar Lincoln a reconhecer um novo Estado, né? Reconhecer um novo país, porque essa era a função, né? E Abraham Lincoln se recusou a fazer isso. Abraham Lincoln ele queria promover a unificação, queria unir o país novamente. Então ele criou algumas leis importantes, como foi a lei criada em 1861, seu primeiro ano de governo, chamada Lei do Confisco. Essa lei declarava livre todo escravo que fugisse dos estados do Sul. Então, se um escravo saísse da região sul e fosse para o norte, já seria considerado livre. Abrindo parênteses aqui, tem alguns filmes muito interessantes sobre esse tema, que eu acho que vale a pena os amigos navegantes pesquisarem e assistirem. Um deles é muito interessante, chama 12 anos de escravidão, que mostra, baseado em fatos reais, que mostra que um escravo do sul, um escravo do norte, ele acabou indo para o sul e lá ele foi enganado. A história mostra como ele acabou sofrendo novamente com a escravidão. Então, de livre, de alforriado, ele tinha profissão, tinha uma família, tinha uma vida já consolidada.
vivia no norte. Quando ele foi para o sul, acabou sendo confundido com um escravo. E a partir daí a história se desenvolve e ele acaba passando mais 12 anos como escravo. Eu não vou falar o final, porque senão os amigos navegantes vão acabar não assistindo. Outro também é uma minissérie muito fascinante, se chama Raízes. Essa minissérie mostra a trajetória do negro africano na luta pela sua independência. Mostra como eles eram capturados na África, todo o sofrimento, como eles eram obrigados a deixar sua família, a deixar sua cultura, a deixar sua vida na África e vir para a América. E mostra como foram os mecanismos de resistência, como foram as tentativas de fugir, mostrando que aqueles escravos não aceitavam de braços cruzados a imposição do sistema escravocrata. E acaba justamente com a guerra, a minissérie ela termina com a Guerra de Secessão, onde a escravidão chegou ao fim. Enfim, são dois filmes que eu indico, que abordam esse tema e que eu acho que são super importantes para que haja uma compreensão e um debate mais assíduo sobre essas questões. Aí, retornando, a gente vai perceber que os estados do norte, eles tinham uma preparação melhor, digamos assim. Por quê? Eles adotaram algumas estratégias importantes para sufocar a economia dos estados do sul. Por exemplo, Lincoln ele proibiu o comércio com os estados do sul. Qual era o objetivo dessa imposição do Lincoln? Era simplesmente sufocar a economia dos estados do sul. E também outra estratégia interessante foi bloquear os portos. Ou seja, não haveria mais abastecimento. E isso acabou fazendo com que a guerra chegasse ao fim e os estados do norte vencessem. Sem contar que com o processo de industrialização, os estados do norte tinham uma preparação. Tinha toda uma estrutura de guerra já montada. E essa estrutura de guerra foi orquestrada no sentido de promover a vitória dos estados do norte. E essa guerra acabou trazendo sérias consequências. Né? Que consequências foram essas? Os estados do norte, eles saíram como os estados homogêneos, abolicionistas, industrializadores, né? E também democráticos. E a ideia, a imagem dos estados do norte é de que eles estavam combatendo o trabalho escravo. E quais foram, de imediato, as consequências dessa guerra? Milhares de pessoas morreram, mais de 970 mil pessoas, dados são interessantes para ilustrar o que foi realmente essa guerra, mas o que significava 3% da população que foi exterminada nessa guerra. Né? Em combate morreram mais cerca de 140 mil soldados do norte, e dos estados da União, mais 72 mil confederados. Enfim, a guerra trouxe sérias consequências tanto para o norte quanto para o sul, apesar da vitória dos estados do norte. Então, tivemos a guerra, o norte venceu, o norte derrotou o sul, e algumas leis foram criadas. Por exemplo, em 1865, 13ª emenda da Constituição colocou fim definitivamente na escravidão nos Estados Unidos. Outra foi criada em 1870, a 15ª emenda, que concedia àqueles ex-escravos direitos constitucionais, como, por exemplo, o direito ao voto, né, independente de raça, cor, condição prévia de servidão, ou seja, o que eles eram antes, né, a imposição do trabalho escravo em que eles estavam. Será que a partir daí, a partir da 13ª e 15ª emendas, será que o problema do preconceito chegou ao fim? Será que o trabalho escravo não deixou marcas nos Estados Unidos? Infelizmente deixou. E logo após
a criação dessas leis, iniciou-se um processo chamado de reconstrução radical do Sul. O que significava isso? Era, através da política, através da conscientização, promover a reconstrução dos estados do Sul. Porém, aqueles brancos que viviam no Sul não aceitavam a ascensão política, a ascensão social dos negros. E foi criada, então, uma página lamentável da história dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. O que significa isso? É uma organização completamente racista, completamente preconceituosa e que promovia a discriminação da população negra. Eles agiam na clandestinidade, porém havia a completa tolerância das autoridades. E o que eles faziam? Eles se vestiam de branco, né? Estavam todos uniformizados, uma máscara também branca, e eles andavam pelas ruas lá dos Estados Unidos matando os negros que eles encontravam, né? As vítimas dessa organização criminosa, elas eram enforcadas, elas eram mortas na fogueira, elas eram crucificadas, né? E depois de um certo tempo, diante da repercussão internacional, essa organização foi declarada ilegal e a Ku Klux Klan acabou perdendo força. Porém, ela foi revigorada, se tornou uma organização forte novamente após a Primeira Guerra Mundial, quando se espalhou para outros países. Então, isso trouxe sérias consequências. Infelizmente, se a gente parar para acompanhar o noticiário de uma maneira mais corriqueira, nós vamos perceber que, infelizmente, o preconceito continua nos Estados Unidos. Aquele ideário de democracia, de igualdade, infelizmente, fica só no plano do papel, da Constituição. Na prática, a gente percebe que há muitas distorções e muitas falhas também no sistema judiciário dos Estados Unidos. Vou deixar aqui mais uma vez o link do meu blog, onde já publiquei um resumo sobre esse tema, com algumas fotos, com algumas informações adicionais sobre esse assunto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem colocar, podem mandar, que eu terei o maior prazer em responder. Quero desejar mais uma vez boa noite e saudações a todos. Um grande abraço, meus amigos.